Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida nessa manhã maravilhosa. Eu trago uma palavra poderosa de Deus na sua vida. E ela está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. É uma passagem interessante de Eliseu, né? Profeta Eliseu, que ele aumenta o azeite da viúva. Então aqui vamos trazer alguns pontos para a gente pensar e refletir. Se você nunca viu essa passagem, você vai ter a oportunidade de ver agora. E se você já viu, de repente, uma perspectiva diferente do que você tenha visto, tá bom? Eu vou ler aqui, depois nós vamos refletir na palavra, amém? Diz assim no versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando ao credor para levar meus 2 filhos para lhe ser escravos, e é chegado o credor para levar meus filhos para ser escravos. Só vai vendo o problema que ela estava vivendo. E Eliseu lhe perguntou: que tens de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia, e põe a parte até que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai vender o azeite e pague a tua dívida, e teus filhos viverei com o resto. Então, amado, observe aqui nessa palavra que essa viúva estava passando por um problema muito complicado. O marido dela era um homem de Deus, um sacerdote de Deus que andava com Eliseu, e ele morreu. E essa viúva tinha 2 filhos, como diz a palavra, e ela estava em dívida com um credor. E esse credor foi até ela e falou: Vou levar seus filhos em troca da dívida. Na casa dela ela estava com falta das coisas, tinha apenas essa botija de azeite. Porém, nesse momento difícil que ela estava passando, ela foi até onde? Ela foi até Eliseu, o sacerdote, o profeta, e falou do problema que ela estava passando. E aqui o profeta falou: vai até os seus vizinhos, pega vasilhas. E aí ela disse que só tinha o azeite em casa, que ele perguntou o que ela tinha, ela falou: só tenho essa botija de azeite. E ela falou: pega as vasilhas quanto você puder para os seus vizinhos, e aí fecha a porta da sua casa com seus 2 filhos e despeja essa botija de azeite em todas as vasilhas. E quando ela fez esse ato profético sem questionar o que ele disse, que parecia, se você for analisar, é uma coisa complicada de entender a olho, né? Como eu vou fazer isso? O que isso quer dizer? Pegar um monte de vasilhas, o que isso está querendo dizer para a minha vida? Ela podia ficar questionando. Quantos aí não questionam quando às vezes um profeta ou um sacerdote fala para você fazer alguma coisa? Não é verdade? Mas ela não questionou. Ela fez o que aconteceu, fez o que Eliseu pediu, e Deus fez um milagre ali naquelas vasilhas. Todas as vasilhas que ela conseguiu emprestado, mais as que ela tinha, foi derramadas de azeite até em cima. E olha que interessante, quando ela viu que estava cheio, que ela já estava, vamos dizer assim, com muito dinheiro, né? Porque ali naquela época todas aquelas vasilhas de azeite valiam muito dinheiro. O que ela fez? Qual foi a atitude dela? Ela foi até o profeta perguntar o que ela devia fazer com aquele azeite. Então a submissão, o entregar, fala assim:
Agora me diz, profeta, o que Deus quer que eu faça com isso? Entende, amado? Conseguiu captar aí? Ele lá foi até o profeta e falou: Deus, o que eu faço com tudo isso? E o profeta disse: pague o seu credor e o que restar, o que sobrar, você vai viver com seus filhos pro resto vai viver com o resto, ou seja, vai viver bem o resto de tempo que tinha ali. Então essa submissão é muito importante, amados. A gente entender a palavra de Deus e ter alguém sob a submissão sua. A gente não pode viver aí no mundo largado. Eu sei, eu conheço a palavra, eu não preciso de ninguém. Por isso que a gente precisa ter uma igreja para buscar a palavra, ter um pastor abaixo da gente, para a gente buscar. E a gente precisa escolher claramente alguém que vive com Deus, que vive com a palavra de Deus. É isso que a palavra mostra aqui. E tem um detalhe que talvez muitas pessoas não viram. Eliseu pediu para ela pedir vasilhas para os vizinhos. Se ela não tivesse um relacionamento com os vizinhos dela, ela ia poder pedir essas vasilhas? O milagre ia acontecer grandemente na vida dela? Não ia, amado. Então a gente precisa ter bons relacionamentos com as pessoas, ou seja, ser um bom cristão, abrir a nossa casa, nosso bem-estar, até relacionamento de uma igreja com outra. É importante isso, amado, porque se a gente não tiver bons relacionamentos, quando a gente precisar pedir alguma coisa, precisar pedir vasilhas, a gente vai pedir para quem? Não é verdade? Então fica a dica para você, fica essa reflexão dessa viúva, todas as atitudes dela, desde quando aconteceu o problema, que ela foi pedir ajuda a Deus, de quando ela foi ajudada, que ela foi pedir a Deus, voltou a Deus e ficou com Deus e viu o direcionamento de Deus que ela deveria fazer com aquilo, e o relacionamento que ela conseguiu ter com pessoas para pedir as vasilhas. Tudo isso traz nesse texto para nós aprendermos. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e a obra das suas mãos, no nome de Jesus.